Hoje a nossa aula é sobre uma classe gramatical muito importante: verbo. O verbo expressa ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza. É uma classe crucial para a construção de frases. Pensando em quem não faz ideia do que é um verbo, ou em quem já estudou, mas não se lembra, ou até mesmo para quem precisa revisar sobre essa classe gramatical, eu criei essa aula para ajudar. Então, fique comigo porque hoje você vai entender a importância do verbo. Por que o verbo é tão importante assim? Você aprenderá as conjugações do verbo de um jeito prático e eficiente. Entenderá tudo sobre as formas nominais do verbo. Aprenderá sobre os tempos verbais. É o que geralmente acaba causando algumas confusões por aí. Mas você vai perceber que não tem mistério. É bem tranquilo. Entenderá o que são verbos anômalos. Vai aprender tudo sobre os verbos abundantes. Também entenderá tudo sobre os verbos defectivos. E ainda terá a chance de fazer exercícios de fixação. Essa parte é muito importante porque assim você tem a oportunidade de testar os seus conhecimentos. É hora de você verificar se realmente conseguiu entender a matéria. Explicarei tudo sobre a classe gramatical verbo passo a passo. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e estou aqui para ajudar. Os verbos são responsáveis por indicar o que está acontecendo na frase. São essenciais para transmitir ações, sentimentos, pensamentos e eventos. Em resumo, enquanto o substantivo, por exemplo, outra classe gramatical muito importante, é crucial para nomear e identificar, o verbo é essencial para indicar a ação ou o estado associado ao que está sendo nomeado. Os verbos se flexionam em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Essa classe de palavras é uma das que mais flexionam. Como eu disse, temos verbos que indicam uma ação, ou seja, verbos que mostram algo sendo feito ou algo que está acontecendo. Eles dão movimento e dinamismo ao que está sendo dito. Esses verbos descrevem atividades físicas ou mentais que alguém realiza, por exemplo. Exemplos: fazer, comprar, estudar, mandar, construir, pular, dançar. São verbos que estão ligados a algo que uma pessoa ou coisa faz. Quando você diz eu corro, está indicando a ação de correr. Da mesma forma, quando diz ela come, está indicando a ação de comer. Esses verbos ajudam a transmitir a ideia de movimento. Também temos os verbos que indicam um estado, os verbos de ligação. Referem-se a uma condição ou situação permanente ou temporária de algo ou alguém. Não são como os verbos de ação, porque não descrevem uma ação específica, mas sim um estado de ser. Exemplos: ser, estar, permanecer, parecer, ficar, tornar-se. Perceba que são verbos usados para expressar características, estados de ânimo, condições físicas ou estados duradouros. Por exemplo, ele é alto. Expressa uma característica permanente. Ela está feliz. Está indica um estado de ânimo temporário. Esses verbos ajudam a descrever os diferentes estados e condições que fazem parte da experiência e descrição do mundo ao nosso redor. Verbos que indicam uma ocorrência referem-se a ações ou eventos que acontecem em um determinado momento. Esses verbos descrevem algo que ocorre, acontece ou se realiza. Aqui estão alguns exemplos de verbos que indicam ocorrência: acontecer, ocorrer, suceder, verificar, sobrevir, transcorrer. Esses verbos são usados para descrever eventos, situações ou atividades que se desdobram em um determinado momento no tempo. Por exemplo, a festa aconteceu
ontem, aconteceu. A reunião ocorrerá na próxima semana. Esses verbos são úteis para narrar eventos, relatar situações e comunicar a ocorrência de algo em um determinado momento. Verbos que indicam um fenômeno. Os verbos que indicam um fenômeno referem-se a ações ou processos naturais, eventos observáveis na natureza: chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Choveu muito hoje. Escureceu cedo. Verbos que indicam um desejo. Indicam, claro, como o nome já diz, um desejo, anseio ou intenção de realizar algo. Como assim? Veja bem: querer, desejar, almejar, ansiar, ambicionar. Esses verbos são empregados para expressar os sentimentos e intenções de uma pessoa em relação ao que ela gostaria de realizar ou obter. Quero um novo emprego. Ela deseja viajar. Perceba que são verbos que ajudam a transmitir as vontades e intenções das pessoas. Tudo bem até aqui? Bem tranquilo, né? Verbos regulares e irregulares. O que seria um verbo regular? É aquele em que o seu radical não se altera na conjugação verbal. Veja, por exemplo, o verbo sonhar. Sonho, sonhei, sonharei. Note que o radical não se altera. Temos S-O-N-H. Sonho, sonhei, sonharei. Não se altera. Outro exemplo, o verbo cantar. Canto, cantei, cantarei. C-A-N-T, cante, é o radical do verbo cantar. E o verbo irregular, seguindo a lógica, é aquele em que o seu radical se altera na conjugação verbal. Veja o exemplo, o verbo haver. Você consegue identificar o radical do verbo haver? Ave, H-A-V. Mas, conjugando o verbo no presente do indicativo, ficaria eu, ei. Vamos conjugar o verbo? Eu, ei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. Note que o radical se altera. Essa é a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares. Agora você precisa compreender as conjugações que um verbo pode ter. Eles podem ter 3 conjugações. Verbos da primeira conjugação terminados em ar, A-R. Cantar, dançar, falar. Temos os da segunda conjugação terminados em er, E-R. Fazer, vender, entender. E temos os da terceira conjugação terminados em ir, I-R. Sorrir, partir, dormir. Professora Alice, e os verbos terminados em or, O-R? O verbo pôr e seus derivados como dispor, compor, impor também pertencem à segunda conjugação. Saber as conjugações do verbo também é muito importante, ok? Quando você se depara com verbos terminados em ar, er, ir, quer dizer que são verbos no infinitivo, ou seja, não estão flexionados. São os verbos puros. Além do modo infinitivo, temos o gerúndio e o particípio. Infinitivo terminam em ar, er e ir, como eu já falei. Cantar, entender e sorrir. Gerúndio terminam em NDO. Por exemplo, cantando, entendendo, sorrindo. Particípio terminam em DO. Por exemplo, cantado, entendido e sorrido. Vamos falar agora sobre os modos verbais, pois indicam as maneiras como os verbos se expressam. Temos o indicativo, indica certeza. Veja, ele corre, ele dorme. Repare que corre e dorme são ações que estão acontecendo agora, ou seja, presente do indicativo. Presente porque está acontecendo agora, claro, no presente. Ele correu, ele dormiu. Agora os verbos estão no passado. É uma ação que já aconteceu. Sendo assim, é um passado do modo indicativo.
Indicativo porque você tem certeza. Ele correu. Você realmente sabe que ele correu. Você tem certeza. Ele dormiu. Você tem certeza de que ele dormiu. Ele correrá. Ele dormirá. Futuro do modo indicativo. Você tem certeza de que ele correrá e ele dormirá. Certeza. Mas é algo que acontecerá no futuro. Não aconteceu ainda, mas acontecerá. Subjuntivo. Indica dúvida, hipótese, incerteza. Talvez ele corra, talvez ele durma. Presente do subjuntivo. Se ele corresse, se ele dormisse. Observe que aqui já indica passado. Passado do subjuntivo. Quando ele correr, quando ele dormir. Futuro do subjuntivo. Pode ser que ele corra, mas talvez não. Talvez ele durma. Você não sabe. É uma possibilidade. Imperativo. A palavra imperativo lembra qual palavra? Imperador, ou seja, exprime ordens, pedidos. Corra, durma, é uma ordem. O modo imperativo é dividido apenas entre afirmativo e negativo, sendo que neste último tempo é necessário adicionar o não para conseguir fazer a conjugação correta do verbo. Por exemplo, não corra, não durma. Recapitulando: modo indicativo, certeza. Modo subjuntivo, dúvida. Modo imperativo, ordem. Agora, vamos focar nos tempos verbais. Os tempos verbais indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Por exemplo, presente. Eu estudo português. Você consegue perceber que é algo que acontece agora? Estudo português. Pretérito. O que significa pretérito? Passado. Pretérito perfeito, do indicativo. Indicativo é o quê? Lembre-se, certeza. Pretérito perfeito do indicativo é uma ação concluída no passado. Eu estudei português. Eu estudei português, certo? Eu estudei e concluí o estudo. Por isso, é perfeito. A ação foi perfeita no passado. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Ação contínua habitual. Eu estudava português. É passado, claro, eu estudava. Mas observe que é uma ação imperfeita, não concluída. Eu estudava. Era uma ação contínua. Era um hábito. Eu estudava muitas vezes, mas a ação se interrompeu. Eu estudava. Não estudo mais. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito. É a ação ocorrida antes de outra já terminada. Eu estudara português. Estudara? Eu já havia estudado português. Mais exemplos. Eu trabalhara, eu falara, eu aprendera. É a forma simples, mas não falamos tanto assim. Não é mais tão comum. Na verdade, encontramos em linguagem poética. Usamos mais a forma composta, ou seja, eu já havia trabalhado, eu já havia falado, eu já havia aprendido. Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente. É usado para indicar ações ou fenômenos que ainda não aconteceram no momento em que falamos. Eu estudarei português. Futuro do pretérito. Expressa incerteza, surpresa e indignação, sendo utilizado para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado. Eu estudaria português. Temos o modo subjuntivo. Modo subjuntivo é um tipo de flexão verbal utilizado para apontar um acontecimento incerto. É utilizado para expressar uma vontade ou assinalar uma condição. Lembrando, subjuntivo não é certeza, é uma hipótese.
Presente do subjuntivo. O verbo indica suposições que ocorreriam no momento do enunciado. Espero que eu estude português. Designa um verbo no presente, mas cheio de incerteza da ocorrência dos fatos e ações descritas. Espero que eu estude. Não sei se eu vou estudar, eu espero. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe o exemplo. Se estudasse português, passaria no concurso. Se estudasse, não estudei. Observe que o verbo termina com SSE. Chegasse, falasse, tivesse, viesse, pusesse, jogasse. Futuro do subjuntivo. É um tempo verbal que indica uma ação que ocorrerá no futuro. Expressa a possibilidade de algo que irá acontecer e geralmente acompanha o termo quando. Quando eu estudar português, passarei no concurso. Observe que temos quando. Quando eu falar, quando eu amar, quando eu sumir. O verbo é realmente cheio de detalhes. Por exemplo, você sabe o que é um verbo anômalo? É quando existe uma mudança na característica do verbo quando vamos conjugá-lo. Observe o verbo ser e o verbo ir. Verbo ser no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Agora vamos conjugar o verbo ir no pretérito perfeito também. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. São iguais na conjugação. Dois verbos anômalos. Ok, mas como eu consigo diferenciar os dois verbos? Depende do contexto. Pois é, depende do contexto para descobrir qual é o verbo. Além dos verbos anômalos, temos os verbos abundantes. São aqueles que possuem mais de uma possibilidade de escrita do verbo em seu particípio. Veja só que interessante. Verbo ganhar. No particípio regular, temos a palavra ganhado. No particípio irregular, temos a palavra ganho. Quer mais um exemplo para ficar mais claro? Verbo imprimir. No particípio regular, temos a palavra imprimido. No particípio irregular, temos a palavra impresso. Muito interessante, né? E os verbos defectivos? Você conhece? São aqueles que não são conjugados em determinadas pessoas, tempos ou modos. Ou seja, não tem conjugação completa. São verbos que têm defeitos na conjugação. São verbos defeituosos. O verbo colorir. Se conjugarmos no presente do indicativo, já encontramos um problema. Eu coloro, eu coloro. Errado! O verbo colorir não apresenta a conjugação na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Ninguém fala eu coloro o desenho. Nesse caso, você pode substituir pelo gerúndio. Estou colorindo. Aí sim. Agora, chegou o momento de testar os seus conhecimentos. Se você assistiu a aula até aqui, é o momento de realizar as atividades. Com o último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho. Guimarães Rosa. A forma verbal engarrafam se encontra no tempo. Letra A, presente do subjuntivo. Letra B, imperfeito do indicativo. Letra C, pretérito perfeito do indicativo. Letra D, presente do indicativo. Ou letra E, imperativo afirmativo. Alternativa D. A forma verbal engarrafam está na forma verbal do presente do indicativo. Ou seja, é certo que está acontecendo agora, engarrafam, momento presente.
é uma certeza. Vamos para a próxima? O carro podia estar em um estado deplorável, mas, no auge dos seus 20 anos, Carlos Alberto tratou de abrir a capota do conversível manualmente. O verbo destacado está flexionado no: letra A, presente do indicativo; letra B, pretérito imperfeito do indicativo; letra C, pretérito perfeito do indicativo; ou letra D, futuro do pretérito do indicativo. Resposta correta, B, pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito é passado, certo? O pretérito imperfeito é aquele que se refere a uma ação anterior ao momento da fala e que no tempo passado a que pertence não foi finalizada, podendo ter sido interrompida por outro acontecimento. Podia estar em um estado deplorável. Podia termina com ia. Fazia, entendia, lia, corria, no passado. E aí, conseguiu acertar as questões? Espero que sim. Deixe o seu comentário, viu? Você achou fácil ou difícil? Os verbos são cheios de peculiaridades que, à primeira vista, podem parecer um tanto complexos. Se porventura a explicação não ficou totalmente clara, não precisa se preocupar. Assista a aula novamente com calma. Se sentir a necessidade, não hesite em pausar e fazer anotações, ok? A repetição é muito importante no processo de aprendizado, então revise. Assim você vai perceber que a matéria vai ficar mais fácil de entender. E se você chegou até aqui, aproveite e assista a aula sobre as conjunções e aproveite para fazer o nosso quiz de português. Eu quero saber se você conseguirá acertar tudo. Então, até a próxima aula. Tchau!